Tiago nunca imaginou que um dia estaria ali, sentado diante de um juiz, enfrentando um dos homens mais ricos da cidade. De um lado ele, um jovem simples, que sempre lutou para sobreviver. Do outro, um milionário poderoso, cercado por advogados e com um sorriso arrogante no rosto, como se a vitória já fosse certa. Ninguém apostava em Tiago. Para eles, um pobre jamais venceria um homem tão influente. Mas o que ninguém sabia era que aquela audiência estava prestes a ter um desfecho que deixaria todos sem palavras. Tiago sempre soube que a vida era dura. Cresceu em um bairro simples, onde sua mãe fazia de tudo para colocar comida na mesa. Sem pai, sem luxo, sem privilégios. Enquanto outras crianças tinham brinquedos caros, ele ajudava a mãe com o que podia. Desde cedo, aprendeu a batalhar. Foi vendedor de rua, entregador, fez bicos para pagar os estudos. Nunca pediu nada a ninguém, apenas queria uma oportunidade para crescer, com dignidade. E essa chance veio quando conseguiu um emprego como assistente em uma grande empresa. O salário não era alto, mas para ele significava tudo. Só que o que parecia o começo de uma nova vida acabou se tornando seu pior pesadelo. Foi ali que ele conheceu Gustavo Monteiro, um homem que tinha tudo, dono da empresa, dono do dinheiro, dono do poder, e que, em um piscar de olhos, destruiu o que Tiago levou anos para conquistar. Se existia alguém que acreditava estar acima da lei, esse homem era Gustavo Monteiro. Dono de várias empresas, influente no mundo dos negócios, ele era visto como um exemplo de sucesso. Mas quem trabalhava para ele sabia a verdade. Gustavo Monteiro era um homem cruel, arrogante, e que usava seu dinheiro para manipular tudo e todos ao seu redor. Ele não via funcionários como pessoas. Para ele, eram peças descartáveis, que podiam ser trocadas a qualquer momento. A empresa era seu império, e ele reinava absoluto, sem nunca ser questionado. Foi nesse mundo que Tiago entrou. Ele sabia que não seria fácil, mas, vindo de onde veio, qualquer oportunidade era uma vitória. Nos primeiros meses, Tiago apenas observava. Via como os funcionários tinham medo de Gustavo, como ninguém ousava contrariá-lo. Mas ele não se importava, pois só queria trabalhar e crescer. Até que um dia presenciou algo que não deveria. Era fim de expediente quando Tiago foi até a sala do financeiro entregar um relatório. Ao se aproximar, ouviu vozes alteradas. A porta estava entreaberta e ele viu Gustavo discutindo com um dos diretores da empresa. "Isso não pode sair daqui", Gustavo disse, irritado. "Mas se descobrirem, podemos ser processados", respondeu o diretor nervoso. "E quem vai descobrir? Funcionários são burros demais para perceber. E mesmo que percebam, quem vai acreditar neles contra mim?" Tiago gelou. Ele não sabia exatamente do que se tratava, mas algo estava errado. A voz confiante e fria de Gustavo mostrava que ele não tinha medo de ser pego. Para ele, o dinheiro resolvia tudo. Naquele momento, Tiago sentiu um peso no peito. Sabia que não deveria se envolver, mas algo dentro dele dizia que aquela conversa não podia ser ignorada. Mal sabia ele que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Nos dias seguintes, Tiago não conseguia tirar da cabeça a conversa que ouvira. A cada olhar de Gustavo, cada reunião, ele se perguntava: o que será que ele está escondendo? Foi então que, durante um café na copa da empresa, Tiago ouviu dois funcionários conversando em voz baixa. "Você viu que mexeram nos números do relatório financeiro?" "Sim, mas não fala sobre isso. Todo mundo sabe que tem algo errado, mas ninguém quer perder o emprego." Tiago ficou ainda mais intrigado. Decidiu verificar por conta própria. Depois do expediente, voltou ao escritório e começou a revisar os relatórios. O que encontrou o deixou de queixo caído. Gustavo estava desviando dinheiro da empresa. Milhões desapareciam em transações suspeitas, camufladas nos balanços contábeis. Seu coração acelerou. Ele sabia que aquilo era grave. Mas o que poderia fazer? Denunciar.
um dos homens mais poderosos da cidade. No dia seguinte, tomou coragem e procurou um dos diretores da empresa, o mesmo que ouvira discutindo com Gustavo. Senhor, eu acho que tem algo errado com as finanças da empresa. O homem ficou pálido e, por um instante, pareceu assustado, mas logo recuperou a compostura. Escute, garoto. Eu sugiro que você esqueça isso. Você tem um emprego, certo? Então mantenha-se na sua. Tiago sentiu um frio na espinha. Aquilo não era só um problema administrativo. Era um esquema criminoso. Mas ele não podia ficar calado. Pegou todas as provas e as enviou para um jornalista investigativo. A matéria saiu no jornal da cidade na semana seguinte. O que ele não esperava era a reação de Gustavo. 2 dias depois foi chamado à sala do chefe. Quando entrou, encontrou Gustavo sentado atrás da mesa, com um sorriso frio nos lábios. Tiago, eu confiava em você, e você me traiu. Eu só fiz o que era certo. Você está roubando a empresa. Gustavo soltou uma risada baixa e se levantou, caminhando lentamente até ficar cara a cara com Tiago. Quem você acha que vão acreditar? Em um funcionário qualquer? Ou em mim, o homem que construiu tudo isso? Tiago não respondeu. Ele já sabia a resposta. No mesmo dia foi demitido por desempenho inadequado. Mas não só isso. Gustavo fez questão de difamar seu nome no mercado, garantindo que ele nunca mais arrumasse outro emprego. Sem trabalho, sem renda e sem perspectivas, Tiago se viu diante do maior desafio da sua vida. Mas ele não ia desistir. Se Gustavo achava que sairia impune, estava muito enganado. Ele ia lutar, nem que tivesse que enfrentar um gigante sozinho. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo para Tiago. Ele não conseguia emprego em lugar nenhum. Toda entrevista terminava do mesmo jeito, um olhar estranho do recrutador e uma resposta fria de que a vaga já foi preenchida. Era óbvio que Gustavo estava por trás disso. Sem dinheiro, sem opções, e vendo sua mãe preocupada, Tiago sentiu a revolta crescer dentro dele. Ele não podia aceitar aquela injustiça. Precisava reagir. Foi então que decidiu procurar um advogado. Com poucas economias, encontrou um escritório modesto, onde foi atendido por Dr. Álvaro, um advogado experiente, mas com poucos recursos. Tiago explicou toda a história. Quando terminou, o advogado respirou fundo. O que Gustavo fez é errado, mas ele tem influência. Entrar com um processo contra um homem como ele não será fácil. Eu não ligo. Ele destruiu minha vida e precisa pagar por isso. O advogado analisou os documentos que Tiago conseguiu salvar antes de ser demitido. Temos um caso, mas saiba que ele vai lutar com tudo o que tem para te destruir de vez. Tiago já esperava isso, mas não ia recuar. Nos dias seguintes, entrou com um processo por demissão injusta e difamação. Gustavo, claro, não levou a sério. Quando recebeu a notificação, riu e disse a seus advogados: "Um Zé Ninguém acha que pode me processar? Vamos acabar com ele no tribunal." Mas Tiago não estava mais sozinho. Com Dr. Álvaro ao seu lado, ele estava pronto para lutar. E no dia da audiência, quando Tiago entrou no tribunal e viu Gustavo do outro lado da sala, cercado de advogados e com aquele mesmo sorriso arrogante no rosto, soube que aquela batalha seria a mais difícil da sua vida. Só que o que ninguém esperava era a reviravolta que estava prestes a acontecer. O tribunal estava cheio. De um lado, Gustavo Monteiro, impecável em um terno de grife, cercado por advogados bem pagos, que pareciam ter ensaiado cada palavra que iriam dizer. Do outro, Tiago, de roupa simples, sentado ao lado de Dr. Álvaro, seu advogado, que segurava um pequeno bloco de anotações. Os murmúrios tomavam conta da sala. Todos já sabiam o desfecho daquela audiência antes mesmo de ela começar. Afinal, quem seria louco de apostar contra um homem tão poderoso quanto Gustavo? O juiz entrou e pediu silêncio. A sessão foi iniciada. O advogado de Gustavo foi o primeiro a falar. Meritíssimo,
Este processo é uma tentativa desesperada de um ex-funcionário ressentido, que, ao invés de aceitar sua demissão justa, tenta manchar a reputação de um empresário honesto. Meu cliente sempre agiu dentro da legalidade, e temos documentos que comprovam que o Sr. Tiago foi dispensado por mau desempenho. Gustavo sorriu discretamente, confiante. Ele estava acostumado a controlar situações assim. Então, foi a vez de Dr. Álvaro falar. Ele se levantou, olhou diretamente para o juiz e disse em um tom firme: Excelência, essa não é apenas uma disputa entre um ex-funcionário e seu empregador. Esse caso representa algo muito maior. Um abuso de poder descarado, onde um homem usou sua influência para destruir a vida de alguém que ousou questioná-lo. E hoje vamos provar isso. Um leve burburinho surgiu na sala. Gustavo se mexeu na cadeira, incomodado, mas ainda mantinha seu ar de superioridade. O juiz pediu para que Tiago fosse chamado a depor. Ele respirou fundo e se levantou. Sentou-se diante de todos e olhou diretamente para Gustavo antes de começar a falar. Eu só queria trabalhar, queria crescer. Nunca imaginei que um dia estaria aqui lutando contra o próprio homem que um dia admirei, mas quando descobri o que ele estava fazendo, não podia ficar calado, e por isso ele destruiu minha vida. O advogado de Gustavo riu debochado. Ah, então agora você se coloca como um herói? Vamos ser realistas, Sr. Tiago. Onde estão as provas de que meu cliente fez algo ilegal? Tiago olhou para Dr. Álvaro, que lhe fez um sinal discreto com a cabeça. Era o momento que todos esperavam. Eu trouxe provas. O tribunal ficou em silêncio. Gustavo perdeu um pouco da cor no rosto. Foi então que Tiago entregou um pendrive ao juiz. Aqui estão gravações, documentos alterados e até mensagens trocadas entre Gustavo e alguns de seus diretores sobre os desvios de dinheiro. Tudo armazenado antes de minha demissão. Gustavo se remexeu na cadeira. Seus advogados trocaram olhares preocupados. O juiz conectou o pendrive ao computador e começou a analisar o material. Então, algo inesperado aconteceu. O juiz tirou os óculos, olhou diretamente para Gustavo e perguntou: O senhor tem algo a dizer sobre essas provas? Por um momento, pela primeira vez na vida, Gustavo ficou sem palavras. O tribunal inteiro aguardava sua reação. O jogo havia virado. O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Todos aguardavam a reação de Gustavo, mas ele parecia paralisado. Pela primeira vez, aquele homem que sempre teve tudo sob controle não sabia o que dizer. O juiz analisava as provas no computador, enquanto os advogados de Gustavo cochichavam desesperadamente entre si. Dr. Álvaro manteve-se de pé, observando cada expressão do milionário. Finalmente, o juiz quebrou o silêncio. As evidências apresentadas são sérias e indicam possíveis crimes financeiros. Senhor Gustavo Monteiro, o que tem a dizer em sua defesa? Gustavo limpou a garganta, tentando recuperar sua postura. Isso é um absurdo. Essas provas foram fabricadas. Não passam de um golpe baixo desse garoto invejoso que quer destruir minha reputação. O advogado de Gustavo rapidamente interveio. Meritíssimo, pedimos tempo para revisar essas supostas provas e avaliar sua autenticidade. O juiz suspirou e fez um sinal para que a gravação fosse reproduzida. Um áudio começou a ecoar pelo tribunal. Funcionários são burros demais para perceber. E mesmo que percebam, quem vai acreditar neles contra mim? Era a voz de Gustavo. A mesma frase que Tiago ouvira naquele dia. O tribunal foi tomado por murmúrios. Gustavo ficou pálido. Seus advogados trocavam olhares nervosos. O juiz então olhou diretamente para ele. Então, Sr. Gustavo, ainda acha que as provas são fabricadas? Porque a voz aqui me parece bastante familiar. O milionário engoliu seco. Sabia que estava encurralado. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Olhou para Tiago com um ódio profundo, mas agora não podia mais controlá-lo como antes. Tiago, por outro lado, sentiu uma onda de alívio.
Durante todo o julgamento tentaram desmoralizá-lo, mas agora, diante de todos, a verdade estava exposta. O juiz fez um sinal para que todos se acalmassem e disse: com base nas provas apresentadas, fica evidente que houve fraude e abuso de poder. Senhor Monteiro, seu caso será encaminhado para uma investigação mais profunda. E sobre o senhor Tiago, acredito que há uma indenização a ser discutida. Gustavo socou a mesa, furioso. Pela primeira vez, não conseguiu comprar sua vitória. E Tiago? Ele não precisou dizer mais nada. Apenas olhou para Gustavo e percebeu algo que jamais esperou ver naquele homem: medo. O jogo tinha virado. A expressão de Gustavo mudava a cada segundo. O homem que antes parecia intocável, agora estava completamente exposto. Seu rosto estava vermelho, as mãos tremiam de raiva, mas não havia nada que pudesse fazer. O juiz chamou a atenção do tribunal novamente. Diante das provas apresentadas, autorizo a abertura de uma investigação criminal contra Gustavo Monteiro. Além disso, a empresa será obrigada a pagar uma indenização justa ao senhor Tiago por demissão indevida e difamação. O advogado de Gustavo se levantou, tentando argumentar. Meritíssimo, pedimos mais tempo para a revisão das provas e consideramos esse julgamento precipitado. Mas o juiz foi direto. Advogado, sua função agora é preparar a defesa do seu cliente, porque, pelo que vejo, esse caso está longe de terminar bem para ele. A sala do tribunal explodiu em murmúrios. Gustavo, que sempre controlou tudo ao seu redor, agora se via sem saída. Tiago, por sua vez, sentiu um peso sair dos ombros. Por tanto tempo sofreu em silêncio, sem saber se algum dia conseguiria sua vida de volta. Agora, diante de todos, a verdade estava escancarada. O juiz deu uma última palavra antes de encerrar a audiência. Senhor Monteiro, pode ter certeza de que a justiça não favorece apenas aqueles que têm dinheiro. O senhor achou que jamais enfrentaria consequências, mas hoje a realidade provou o contrário. Gustavo saiu do tribunal cabisbaixo, ignorando os repórteres que já o esperavam do lado de fora. Sua arrogância havia sumido. Agora, tudo o que restava era medo. Tiago saiu do tribunal de cabeça erguida. Pela primeira vez em muito tempo, ele respirava aliviado. Mas o melhor ainda estava por vir. O tribunal já havia sido esvaziado, mas o impacto daquela audiência ecoaria por muito tempo. A decisão do juiz foi clara. Gustavo Monteiro enfrentaria investigações criminais e Tiago seria indenizado pelos danos sofridos. Dias depois, a notícia se espalhou pela cidade. O nome de Gustavo Monteiro, antes sinônimo de sucesso, agora estava manchado por escândalos financeiros e corrupção. As ações de suas empresas despencaram, investidores começaram a abandonar seus negócios e, em pouco tempo, ele passou de um homem influente para um empresário falido e desacreditado. Enquanto isso, Tiago recebeu a indenização. Não era apenas dinheiro, era justiça. Era a prova de que ele estava certo o tempo todo e que lutar contra o sistema, por mais difícil que fosse, valia a pena. Com o valor recebido, Tiago finalmente conseguiu ajudar sua mãe, que tanto sofreu ao seu lado. Pagou as contas atrasadas, garantiu um futuro digno para ela e para si mesmo. Mas, diferente de Gustavo, ele nunca foi movido pela ganância. Ele queria apenas reconstruir sua vida. O mais surpreendente aconteceu algumas semanas depois. Empresas concorrentes, impressionadas com a coragem e integridade de Tiago, começaram a procurá-lo com propostas de trabalho. Mas uma delas fez algo inesperado. Tiago, queremos que você lidere nosso setor financeiro. Precisamos de alguém com sua honestidade para garantir que nunca passemos pelo que a empresa de Gustavo passou. Tiago ficou sem palavras. Ele, que até pouco tempo atrás não conseguia nem ser chamado para uma entrevista, agora era disputado no mercado.
Mas antes de aceitar qualquer oferta, ele precisou fazer algo. Ele voltou ao tribunal. Sentou-se em um dos bancos vazios e ficou ali por alguns minutos, refletindo. Foi naquele lugar que sua vida quase foi destruída, mas também foi ali que ele encontrou justiça. E ele prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria ninguém pisar nele novamente. Gustavo Monteiro, antes um dos empresários mais poderosos da cidade, agora era apenas uma sombra do que já foi. Seu império desmoronou, seus aliados o abandonaram e, sem mais influência para manipular o sistema, ele foi forçado a enfrentar as consequências de seus atos. Enquanto isso, Tiago recomeçou sua vida. Agora, com um emprego digno, estabilidade e respeito, ele provou que caráter vale mais do que dinheiro. Em uma tarde qualquer, enquanto caminhava por uma praça, um jovem se aproximou dele. Você é o Tiago, né? O cara que processou o Gustavo e ganhou? Tiago sorriu, sem entender aonde aquela conversa iria chegar. Sim, sou eu. Por quê? Só queria dizer que você me inspirou. Eu também passei por uma injustiça no trabalho. E por medo, nunca fiz nada. Mas agora eu sei que, se a gente não luta pelos nossos direitos, ninguém vai fazer isso por nós. Obrigado por isso. O rapaz foi embora, mas aquelas palavras ficaram com Tiago. Ele percebeu que sua vitória não era só sobre Gustavo Monteiro. Era sobre todas as pessoas que, como ele, já foram humilhadas e silenciadas. Tiago venceu porque teve coragem. E essa era a maior lição que ele poderia deixar. E você? Já passou por alguma situação de injustiça e teve que lutar para ser ouvido? Conte sua história nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa.